Senhoras, senhores, prezados companheiros, mais uma vez, Divaldo Franco retorna à Americana, como já de outras jornadas. Sempre muito gratificante estar presente nesta cidade tão próspera. Divaldo Franco, médium, orador espírita, hoje apresentando uma folha de serviço no bom sentido, invejável, já percorreu mais de 50 países levando a mensagem espírita e ao longo desses 47 anos de vivência, de trabalho na seara espírita, já produziu 116 livros através da sua psicografia. Na condição de médium, Divaldo doa os direitos autorais à instituição que ele fundou e dirige em Salvador com uma equipe, a Mansão do Caminho e o Centro Espírita Caminho da Redenção. Trata-se de uma obra modelar no campo da educação e da promoção humana. O Centro Espírita Caminho da Redenção é um complexo com vários departamentos. A editora Alvorada, Círculo do Livro Espírita, apresentando também a creche, Jardim da Infância, Escola de Primeiro Grau, cursos profissionalizantes, abrigando ali diariamente 2.800 crianças e jovens. É um trabalho exaustivo, porém altamente gratificante. E também na parte do internato, que foi fundado em 1952, a Mansão do Caminho, ali já passaram mais de 700 órfãos, que foram adotados por Divaldo Franco e pelas tias que lá foram residir. Hoje são homens e mulheres, cidadãos, integrados na sociedade. Mas ao longo desses 41 anos de existência, a Mansão do Caminho acolheu em todos esses setores educacionais mais de 50.000 crianças. Portanto, é um trabalho apresentado pelo orador e médium Divaldo Pereira Franco como um trabalhador da causa. Ele foi funcionário durante 35 anos, funcionário público federal, tendo se aposentado no ano de 1980. E nessas viagens pelo Brasil e pelo mundo, já visitou cerca de 3.000 cidades. Portanto, o Divaldo, o orador que nos fala nessa noite, que nos brinda com a sua palestra, é sobretudo um homem de ação, um homem de trabalho, que em 47 anos, quase meio século, vem realizando esse trabalho. Representa para o movimento espírita uma bandeira que dignifica, que glorifica a doutrina espírita onde quer que ele represente. E tem realizado seminários em muitas capitais mundiais, apresentado entrevistas em canais de televisão no Brasil e no exterior. Ele está fazendo mais uma turnê por São Paulo. De São Paulo seguirá para Mato Grosso, para Rondônia, retornando a Salvador. Mas já está vindo de uma jornada do Rio de Janeiro. Portanto, é um homem que trabalha em média 16 horas por dia, dedicado à causa espírita. Podemos dizer também que ao longo desses quase 50 anos de trabalho, Divaldo tem tido a oportunidade de realizar esse trabalho de verdadeira união e unificação entre nós, entre os espíritas do Brasil e do exterior. É como se fosse aquele elo de luz que aproxima, como aqui nesta noite em Americana, reencontramos companheiros de várias cidades. E quando participamos de congressos no exterior, como que vai ocorrer em Miami em agosto, ali encontramos companheiros de vários países que se congregam para ouvir Divaldo, para apreciar esse trabalho da oratória de Divaldo Pereira Franco, que fala sempre sobre a inspiração dos guias espirituais, dos seus mentores, que são também os autores dos livros. E por falar em livros, nós estamos com duas novidades: Antologia Espiritual, que é de autoria de diversos espíritos, e Trigo de Deus,
de Amélia Rodrigues, que foi uma professora baiana, que escreve sobre o Evangelho, as parábolas do Evangelho, as passagens do Evangelho de Jesus. É uma coletânea de livros e este é o último lançado por esse espírito notável, iluminado, que é Amélia Rodrigues. Eu passo a palavra ao Divaldo Pereira Franco. Excelentíssima Senhora representante do digníssimo prefeito desta cidade, excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores, nobres irmãos maçônicos, queridos irmãos no ideal espírita, que nos abençoe Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas. No ano de 1791, na loja maçônica As Nove Irmãs, em Paris, celebrou-se um acontecimento de alto relevo. A França libertava-se do talante dos Bourbons. A Revolução de 89 havia ensejado a Declaração dos Direitos Humanos. A criatura adquirira a honra da igualdade, da liberdade, da fraternidade. E a maçonaria, que sempre fora pioneira nesses ideais de engrandecimento humano, recebia na sua casa um dos homens mais notáveis do século. Tratava-se de Voltaire, um dos pais da enciclopédia. No momento em que a palavra lhe foi delegada, porque ele recebia a iniciação no grau 33, o admirável Marie Arouet, erguendo a sua voz ainda clara, declarou a razão por que se tornava discípulo da ordem. Naquela solenidade, para que tenhamos a ideia da sua magnitude, encontravam-se representantes de Catarina da Rússia, do rei da Inglaterra, das altas personalidades francesas, e no Oriente estavam colocadas as bandeiras representativas das cortes europeias. A emoção havia galvanizado a alma dos convidados. Tratava-se de uma reunião branca, em que os não iniciados tomavam parte. E aquele homem octogenário, sobre cujos ombros repousavam a cultura, a sabedoria e os direitos da criatura humana, prosseguiu o seu memorável discurso. Faço-me maçom, porque encontrei nesta ordem sagrada os ideais da dignidade humana. Aqui eu tive a oportunidade de aprender a amar e a respeitar a criatura humana. Nesta casa, que abre as suas portas aos ideais revolucionários, aprendi também a amar a Deus. Invariavelmente disse que eu não acredito em Deus, e é uma verdade. Eu não acredito em Deus, aquele que os homens fizeram, mas eu acredito em Deus, aquele que fez os homens. A palavra luminífera de Voltaire, em um improviso memorável, durante 2 horas, emocionou as personalidades mais ilustres que ali se encontravam. Ao terminar o admirável discurso, ele foi homenageado pelo jovem Benjamin Franklin. E se escreveria mais tarde que se estava no limiar de uma nova era. Franklin, o jovem, representava os ideais da futura tecnologia. Com Voltaire, encerrava-se toda uma era de realizações grandiosas de nobreza,
de desenvolvimentos elevados que constituíam o passado. E desde aquele momento, a maçonaria, através dos seus landmarks, guardaria no recesso dos seus estatutos a veneranda figura de Voltaire como dos mais gloriosos marcos da sua história contemporânea. Foi Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos da América, quem teve a oportunidade de dizer que a maçonaria é uma ordem filantrópica de natureza social, que agasalha no seu seio as almas idealistas, que não tem prioridade religiosa, mas alberga todas as religiões. E em um momento de grande inspiração, ele terminou dizendo que a maçonaria representava um dos mais altos ideais da humanidade, erguendo a sua bandeira de defesa dos direitos da criatura humana e trabalhando pela felicidade geral de todos os povos. No Brasil, entre outros, Rui Barbosa teria oportunidade de dizer: onde florescem os ensinamentos maçônicos, não vicejam a ditadura, a soberania dos poderes arbitrários, nem a dominação daqueles conquistadores violentos que denigrem a condição da criatura humana. Tem razão Voltaire, Abraham Lincoln e Rui Barbosa, porque a maçonaria, por definição, é uma instituição filosófica, filantrópica, que tem por base a crença em Deus e, por consequência, na imortalidade da alma e na solidariedade humana. Nas suas reuniões, consagra-se o direito da liberdade e proclama-se a necessidade altruística da fé, objetivando essencialmente a dignificação da criatura ideal. A maçonaria tem as suas origens mais remotas na história do passado, desde os períodos recuados da Babilônia, da Síria, da Caldeia, na Mesopotâmia. Odiante do pensamento do povo hebreu, a maçonaria, sob outras denominações, vicejou historicamente até haver penetrado nas grandes grutas das margens do Mar Morto, onde se celebravam as memoráveis iniciações através da mensagem de libertação do homem no céu estrelado, onde o venerável mestre oferecia ao discípulo a oportunidade de ter o encontro com a sua consciência. A iniciação àquela época simbólica, como ainda hoje, era um desafio aos valores morais e éticos do aprendiz. Abria-lhe horizontes dantes jamais sonhados, para que ele pudesse compreender o sentido, o significado da vida, e se viesse a entregar aos ideais enobrecedores em favor de um mundo melhor. A iniciação, na intimidade das grandes cavernas que circundam o Mar Morto, apresentava a ideia ancestral da origem do mundo, da criatura humana, através dos 4 elementos essenciais, mais tarde considerados elementos hipostáticos na Idade Média, em que o ser se levantava do chão, após rastejar, atravessava as labaredas de fogo, escutava as águas cantantes que jorravam do Oriente e sentia a doce brisa do vento perpassando-lhe pelos cabelos, até vencer os impulsos, domar o touro bravo das paixões e caminhar na direção de Ísis, de Osíris, para poder, diante do falo sagrado, perceber a grandiosidade da vida e a finalidade da entrega à criatura humana. Naquela oportunidade, fundamentando seus alicerces essenciais no Pentateuco mosaico, de onde retiram as bases do Templo de Salomão,
para poder estabelecer as diretrizes do futuro, esta ordem sagrada da tradição de todos os